Olá, pessoal, vamos falar agora das taxas. Diferentemente, né, dos impostos, onde o Estado precisa fazer nada, né? O Estado não precisa prestar nenhum serviço. Você é a pessoa que pratica o fato gerador como? Manifestando uma riqueza. Já nas taxas, a situação é invertida. Por quê? Porque o fato gerador é vinculado aqui, ó, a um fato do Estado. O Estado precisa fazer uma contraprestação. Vamos relembrar, para entender as taxas, a gente tem que estar sempre lembrando, né, como é que funciona com os impostos. Nos impostos, você manifesta uma riqueza. Já nas taxas, não, o Estado vai ter que fazer algo, vai prestar um serviço, tá? E qual é esse fato gerador vinculado? O fato gerador da taxa é vinculado. Dos impostos, o fato gerador não é vinculado ao que é uma atividade estatal específica. Nas taxas, o fato gerador é vinculado a uma atividade estatal específica, que é aqui, ó, o exercício do poder de polícia ou um serviço público, que pode ser específico ou divisível, e aqui são conceitos importantíssimos, né, do CTN, que a gente vai explicar aqui mais embaixo, tá? Mas entenda, o fato gerador é o exercício do poder de polícia ou a prestação de serviço público específico e divisível. E comece a memorizar logo essas palavras, né? Porque vão dizer aí nas questões indivisível, não é divisível. É de utilização efetiva ou potencial, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, entenda, para o Estado te cobrar uma taxa, ele tem que fazer algo, o quê? Prestar um serviço público ou exercer o poder de polícia. Não é essa polícia militar, não, polícia civil, não. É a polícia do direito administrativo. Polícia do direito administrativo, que é regular e fiscalizar, né, exercer. Tem o conceito aí no CTN, a gente vai ver mais na frente, né? O CTN ele dá o conceito aí do, né, de poder de polícia. Então, entenda. Vou dar um exemplo de um exercício de poder de polícia. Eu, quando comecei a estudar, né, eu ficava fazendo exercício de poder de polícia. Será que é a polícia mesmo? Não, não é a polícia, não. É a atividade de fiscalizar, por exemplo, um restaurante. Você montou um açougue, né? Açougue, vamos lá, açougue. Vende carne. Então, a vigilância sanitária, né? De acordo não. Pelo motivo de ser uma questão de saúde pública, olha só, um açougue num bairro vende carne para todo o bairro. Se esse açougue não tiver né, uma refrigeração boa, limpeza boa, então tem os requisitos lá. Para ser açougue, você tem que manter a carne, né, o ambiente tem que estar limpo e não sei o que. E a vigilância sanitária vai lá. Gente, isso aqui é interesse né, comum. Então, o Estado, você montou um açougue, então o Estado vai lá te fiscalizar e ele vai te cobrar uma taxa, né, uma taxa, para você, né, exercer esse, ter esse alvará de funcionamento, né? Um alvará de funcionamento. Então, vai lá fiscalizar. Cadê? Onde é que a carne está armazenada? Quem faz muito isso, né? Negócio do Celso Russomano, né? Patrulha do consumidor, aí vão, chama a vigilância sanitária, tem uma denúncia ali de um açougue que tá tudo podre, aí vão lá constatar. Então aquilo é o exercício de poder de polícia. Vou construir um prédio, exercício de poder de polícia, né? Fiscalizar, ver o projeto, deixa ver, deixa o engenheiro, né? Aqui na prefeitura, vamos analisar esse projeto, ver se não há risco de destruir. Então, esse é o exercício de poder. E prestação de serviço público, uma taxa eu preciso ir no cartório.
cartório reconhecer, firma, né? Cópias autenticadas, aquilo ali é uma prestação de serviço público, onde você paga uma taxa. Uma taxa. Então, sempre o Estado vai trabalhar para te cobrar, né, uma taxa. Então, continuando aqui, vamos falar mais, né, detalhadamente desse conceito aqui nos dispositivos do CTN, tá? Competência comum, olha, quem pode instituir taxa? União, Estado, Distrito Federal, município, porque todos eles têm competências administrativas definidas na Constituição Federal. Então, todo mundo pode instituir taxa, né, no âmbito de cada competência definido pela CF, né, competência comum. Como assim município vai cobrar taxa, né, de quê? Vigilância sanitária, Estado, uma taxa. As taxas do Detran, serviço, né, do trânsito ali, né, as taxas de licenciamento. Então, a União, taxas, sei lá, de serviços alfandegários, né, porque ela é que controla a entrada e saída de produtos. Então, todos os entes têm competência para instituir taxas, tá? E aqui esse quadrinho aqui, gente, bem importante, ó. A taxa, são palavrinhas, é um tributo retributivo. Por que retributivo? Porque o Estado precisa retribuir, né? Então, ele, diferente do imposto que cobra, né? Ele não, a princípio, ele não precisa te oferecer nada. Claro que o imposto é cobrado, né, para futuramente te dar serviço, né, de segurança pública, de saúde, de colégio de educação, tá? Mas isso não é condição para que você pague imposto. Na taxa, sim. Na taxa, né? Na taxa, lembrei do Ricardo Alexandre. Na, na, no tributo taxa é retributivo, essa palavrinha, cuidado, tá? Por quê? Porque tentam confundir muito. Tributo, ele é compulsório. Tributo é compulsório. Porque é lei, você é obrigado a pagar, né? Mas a taxa, você vai pagar a taxa, mas só se você prestar de serviço público. Você não quer pagar a taxa, então você não vai utilizar. Só que existe aqui o serviço público de utilização potencial, tá? Eu vou falar aqui utilização potencial bem aqui embaixo. Ó. Calma. Retributivo contraprestacional. Existe uma contraprestação. Tá aqui no conceito, é vinculado ó, a uma contraprestação estatal. Ele é contraprestacional. Não é unilateral assim, que nem o imposto, né? Vou pagar, o Estado não. Eu manifestei riqueza. Então, na taxa não existe essa unilateralidade. Ó, bilateral aqui, ó. Contraprestacional, porque é bilateral. Existe duas partes né, transacionando. Estado te prestando serviço, né? Ou te fiscalizando para que você possa, né, exigir, olha, tá aqui, eu tô cumprindo as regras para vender carne, né? Restaurante tá aqui, eu tô cumprindo todas as regras de armazenamento dos produtos. Sinalagmático, olha essa palavrinha, se caiu, acho que foi no concurso de Roraima. Salvo engano, que é sinalagmático? É bilateral, contraprestacional, é um sinônimo. Então, essas palavrinhas chaves aí, tome cuidado, tá? Depois cai aí um sinalagmático, você disse que não sabe. E aí por isso a importância da revisão dessas palavras para elas internalizarem aí no seu vocabulário. Então, tudo isso aqui a gente ainda está focando aí nessas características das taxas, que é essa, né, bilateralidade aí do fato gerador, a cobrança. Não é cobrado, né, só porque você manifestou ter riqueza, não. Ut singuli, olha aí, ut singuli. Ut singuli, o que é isso? As taxas, gente, elas são bem polêmicas na sua cobrança e gera muita discussão no STF. Como assim, Julisson? Ó, aqui de vermelhinho, específico e divisível. O que é específico? Vamos aqui para baixo, a gente volta para cá, tá? Put singuli. Específico, eles são destacados em unidades autônomas de intervenção de utilidade de necessidade pública. Você vai ter que ler isso até internalizar.
eu consigo saber por que que o Estado está me cobrando uma taxa. É um serviço de vigilância sanitária, é, né, uma cópia autenticada, é conhecimento de firma. Eu consigo saber exatamente o que é, por que que eu estou sendo cobrado taxa. É o lixo que está reconhecendo, né, que está sendo recolhido, né, na minha porta. Já o imposto não, né? O dinheiro vai ali para tudo que é lugar, né? Dividido para saúde, vai para corrupção, vai para tudo, né? Então, existe o serviço de, né, de segurança pública, mas às vezes o cidadão passa a vida toda e nunca precisa ligar para a polícia, né? Em alguma situação, entendeu? E no caso aqui das taxas fica bem claro essa diferenciação aqui de quando eu paguei taxa, eu paguei taxa quando eu utilizei serviço tal, imposto. Eu só paguei imposto minha vida toda, né? Nunca precisei ligar para a polícia, meus filhos foram, eu estudei em escola particular, meus filhos, então, entende? Específico, quando podem ser destacados em unidade autônomas de intervenção. A intervenção é quando o Estado vai lá na sua propriedade, no seu restaurante, no seu frigorífico. Ó, tô vindo aqui te fiscalizar e você vai pagar a taxa por isso. Porque se você quiser ter açougue, né, você vai ter que cumprir regras aqui de higiene, né? Porque é uma necessidade da coletividade que você atenda. Porque senão, se tu falhar aí, meu amigo, vai adoecer um bairro inteiro aí de utilidade, né? Um serviço de utilidade e de necessidade pública, né? Necessidade pública. Então, você sabe, né? A especificidade ela é no serviço que o Estado te presta, né? Divisíveis, divisíveis, utilização separada por cada usuário. Olha aqui, aqui que começa essa confusão aqui. Como assim? Olha um exemplo aqui. O STF não reconhece que limpeza de logradouros públicos, que é a limpeza das ruas. Você consegue detectar, ó, divisíveis, utilização separada, né, por cada usuário, né? Deixa eu limpar isso aqui. Quando é que um serviço público é divisível? Quando ele tem utilização separada por cada usuário. Eu consigo identificar quem precisa desse serviço. Exemplo aqui, ó, limpeza das ruas. Quem é o usuário? É a população em geral. E o cara que tá viajando, passa na cidade, joga o lixo lá, entendeu? Ele também e dá para quantificar todas as pessoas que sujam as ruas? Não dá. Não dá. Por isso que o STF não reconhece limpeza de logradouros como um serviço público, né? Veja só, o Estado faz a limpeza. Eu até entendo que é um serviço específico, mas ele não é divisível. Eu não consigo identificar quem são os usuários do serviço de limpeza das ruas. Entretanto, olha aqui, o lixo domiciliar, sim, STF reconhece né, que é um serviço público divisível. Eu consigo saber, né, todas as casas, os proprietários de cada casa são os usuários do serviço de coleta de lixo domiciliar. Então, gente, cai demais em concurso. Às vezes eles trocam esses conceitos, tá? Serviço público específicos, né? Que podem. Né, só aqueles que podem ter a utilização separada por cada usuário. Não, isso é divisível. Divisível eu consigo identificar cada usuário aí né, que vai utilizar esse serviço. E aí sim eu posso cobrar taxa. Eu posso mensurar, vem cá, o custo anual do serviço de coleta de lixo, quanto é? Né? Vai ser R$ 1 milhão. Aí eu tenho 1 milhão de casas. Então vai ser um real por cada casa. Entendeu? Eu consigo mensurar. Não, por quê, gente? Porque a taxa ela tem que custear o serviço. A taxa não é para o Estado enriquecer. Eu vou prestar um serviço aqui, vai me custar R$ 1 milhão a empresa e eu vou cobrar R$ 5 de cada casa. Estou dando um exemplo só para ficar claro para vocês. Aí o Estado vai recolher 5 milhões. Aí vai pagar 1 milhão para a empresa e vai ficar com 4 milhões de lucro? Não é isso. A taxa é para custear o serviço, né? Então, o que é uti singuli? É utilização singular. Uti singuli é divisível.
O ut singuli que está nas decisões do STF, né? Tá aqui. Para ser ut singuli o serviço, ele tem que ser, né, utilizado, tem que ser possível a identificação de cada usuário, né? Tem que ser possível a identificação da utilização separada por cada usuário. E aí, diante dessa característica, o STF reconhece, ó, o lixo domiciliar, ok, pode taxa, é constitucional. Cartórios, custas de cartório, taxa. Custas judiciais, lá você vai no Poder Judiciário, taxa judiciária, anúncios. Gente, anúncios é quando você faz anúncios aí na cidade, outdoor, aí né, a prefeitura vai fiscalizar. Né? Eu acho que até os anúncios aí na televisão, né, tem que passar ali por uma análise ali de restrição, né, ver se está de acordo, né, de ser exibido em horários. Então, taxa para ser fiscalizado, tá? No CVM, Comissão de Valores Imobiliários, né? A CVM, ela fiscaliza aí o mercado. Então, quem atua nesse ramo aí, corretoras, seguros, enfim, por se tratar, né, de um assunto de interesse público, CVM também cobra taxas, tá? Então, são os casos mais clássicos aqui que caem em cruz. Lista domiciliar, cartório, custos judiciais, anúncios, CVM. E, por outro lado, o STF não reconhece aqui, ó, segurança pública, a gente não pode cobrar taxa, é um serviço, né, que a gente viu nos impostos. Deixa eu voltar aqui no slide de imposto, de imposto. Pronto, olha o que eu falei aqui, ó, para financiar serviços gerais. Universe. Ut singuli versus ut universe. Não sei como é que se pronuncia. É para financiar serviços gerais. Já as taxas, né, gente? É ut singuli. Ut singuli é para financiar os serviços específicos, né? De utilização separada, divisível. Então, segurança pública, a gente não consegue identificar, né, os usuários. Claro que é toda a população. Limpeza de logadores, limpeza das ruas, a gente não consegue identificar os usuários. Iluminação pública. Olha a iluminação pública, não é um serviço que a prefeitura. Né, geralmente a gente pensa que é a companhia de eletricidade, mas não é, são as prefeituras que são responsáveis pela iluminação pública. É um serviço público específico? É. Serviço da prefeitura de estar ajeitando os postes, trocar as lâmpadas, tem um custo? Tem. E aí, é divisível? Não é divisível. Não é divisível, porque eu não consigo identificar. A gente sempre imagina o turista. Você, turista, está passeando pela cidade. Imagina, eu passei 10 dias numa cidade, mas eu utilizei o serviço lá de iluminação pública, não utilizei. Que questão de segurança. Eu vou ter que pagar? Não deveria, mas como é que vai operacionalizar esse tipo de cobrança? É quase impossível. Iluminação pública é inconstitucional taxa. E aí inventaram o que? A COSIP, né? Deixa eu limpar isso aqui para ficar mais limpa a tela. Já expliquei isso aqui, né? E aí inventaram o que? A COSIP, né? Contribuição sobre o Serviço de Iluminação Pública. Tá? Então cai demais em concurso. Iluminação pública, taxa? Não, gente. É inconstitucional. É contribuição. Então, esse aqui já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 9 jurisprudências aqui. De 9 jurisprudências do STF para taxas, tá? Então, isso aí já responde muita questão de concurso, tá? Então, vamos sinalizar aqui, reforçar os conceitos aqui embaixo, ó. Vamos reforçar esses conceitos aqui. Olha aí, específicos, atenção para os conceitos específicos, né? Quando eles podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, utilidade e necessidade pública, o serviço, né? Olha o de iluminação pública, você consegue identificar que o Estado está ali, ajeitando a iluminação, trocando lâmpada. Beleza, mas isso é inconstitucional por quê? Porque eu não consigo identificar os usuários. Não é um serviço público divisível. Eu não consigo mensurar as pessoas para eu ratear o custo desse serviço. Então, é por isso que iluminação pública, mais uma vez,
Criaram taxa, não pode. Aí criaram contribuição e resolveram a parada, né? Divisíveis, eu consigo identificar cada usuário do serviço. E aí, agora sim, eu vou ratear o custo da prestação desse serviço, né? Ou desse exercício de poder de polícia. E aí vem, gente, utilização efetiva. É quando eu de fato utilizo o serviço. E potencial, aqui, gente, que vem a grande, né? Uma das grandes complicações aí nas provas é essa utilização potencial. Olha aí, essa utilização potencial, ela tem que ser potencial, ela é obrigatória. Potencial é quando eu sou obrigado a utilizar. Vou dar o um exemplo aqui com o serviço de coleta de lixo, tá? Definida em lei, né? Basta o serviço funcionando e disposto. Presta atenção. Serviço de lixo domiciliar. Ele é um exercício de poder de polícia? Não, não é. Ele é a prestação de um serviço público. De quê? Né? Tá lá todo dia, 2 vezes na semana, vou passar na sua porta e coletar seu lixo. Essa utilização da coleta de lixo do serviço, ela é potencial, porque você tem que utilizar, porque é interesse comum. Vai deixar lixo dentro de casa? Não tem essa, não, deixa que eu pego meu lixo e eu vou dar meu destino, vou botar no meu carro, não tem essa, vai pagar. Mesmo que você utilize ou não, porque essa utilização ela é compulsória. E essa compulsoriedade tem que ser, né? Tem que ser, meu Deus, bagunçando aqui. Tem que ser estabelecida onde, gente? Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. E como que o Estado vai me obrigar a utilizar um serviço público? Em lei. Então, basta o serviço público funcionando e disposto. Não tem essa de, mas eu vou pegar meu lixo e sacar e vou levar em algum local, vou tocar fogo no meu quintal. Tudo bem, mas você vai pagar a taxa de coleta de lixo domiciliar, porque essa utilização ela é compulsória. Então, essa palavra potencial, gente, potencial, ela se refere a essa obrigatoriedade. Mas por que se eu não quiser? Mas, gente, sempre tem, né? Conhece uma pessoa, mas eu vou pagar isso, não sei o quê. Basta o serviço aqui estar disposto. Disposto que você tem que pagar. Lembre-se sempre do serviço da coleta de lixo. Imagina, não quero pagar a taxa, né? Não quero, não tem essa, vai pagar. Por quê? Porque é interesse comum. Então, utilização efetiva, quando eu vou lá na repartição usar um serviço que eu preciso, né? Um serviço aí da administração pública. É uma certidão, né? Vistoria do meu carro, vou lá no Detran, preciso da vistoria aí do meu carro, vou vender, vou mudar de categoria, é taxa, tá? Fui lá, utilização que é efetiva. Fui no cartório, ei, eu quero tirar cópias autenticadas, vai ter que pagar aqui os selos, a taxa. Utilização efetiva. Passei o ano todinho viajando pro exterior, mas eu tenho uma casa aqui em Belém. Usei o serviço de coleta de lixo? Não, não produzi lixo. Mas a utilização ela é potencial, vai pagar. Vai pagar por quê? Porque, olha o que diz aqui, ó, prestado ao contribuinte, aqui, ó, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Prestado, utilizado de fato. Volta para baixo aqui. Prestado, utilizado de fato, ou posto à sua disposição. Aí eu estou falando do serviço de utilização potencial, de utilização compulsória definida em lei. Né? Basta o serviço público funcionando e disposto para você, né, ter que pagar aí a taxa. Olha aí, os dispositivos das taxas que estão no CTN aqui. Olha como vai ficar bem mais fácil a leitura, né? Depois dessa explanação. As palavras, tudo é imposto, né? Empresas com
Mas é o que está original no CTN, tá, gente? Vamos lá. Taxas cobradas da União, Estados. Olha aí, competência comum no âmbito das suas respectivas atribuições. Então, lá na Constituição, tá dizendo lá o serviço de competência de cada ente, não é? Então, a partir lá dessas atribuições é que há o direito de cada ente de cobrar suas taxas. Tem como fato gerador o quê, gente? Exercício regular de poder de polícia, né? Ou a utilização, olha aí, efetiva, eu usei. Ou potencial. Potencial, eu não usei, mas sou obrigado a utilizar. Ou, né, estou prestes a utilizar a qualquer momento. Um exemplo é uma taxa que os bombeiros cobram dos prédios. Aquela taxa de fiscalizar ali, né, as escadas, se não tem nada barrando. Então, é uma taxa, né, de utilização potencial. Porque todo prédio tem que pagar essa taxa, né? Todo prédio tem que pagar essa taxa para o bombeiro ir, né? Todo ano ver lá como é que tá, né? Só que detalhe, gente, mesmo que o bombeiro não vá, todo mundo tem que pagar, entendeu? Todo mundo tem que pagar. Não é só na questão da obrigatoriedade lá, eu tenho uma lanchonete. Gente, todo ano tem que pagar, mesmo que o serviço não seja prestado. Olha só, mesmo que o serviço não seja prestado, todo mundo tem que renovar ali anualmente as suas licenças, alvarás, né? Através de quê? Pagando taxa. Então pode ser que chegue de surpresa lá a vigilância sanitária, né? O prédio, eu preciso do bombeiro vir aqui para olhar, fiscalizar as escadas. Tem que pagar todo ano, né? Tô dando um exemplo, não sei se é anual, tá, gente? Eu tô falando dessa característica. Então todo ano a gente tem que pagar lá os serviços para eles, né, vir aqui olhar as escadas, olhar os extintores. Pode ser que o Corpo de Bombeiro não vá, passe 3 anos sem ir, entendeu? Mas tem que pagar. Eles podem vir e tem serviço que é até melhor não avisar antes, chegar de surpresa, tá? Então, utilização efetiva é quando eu realmente vou lá e utilizo o serviço. Ou potencial, serviço de limpeza, né? De limpeza não, de coleta de lixo domiciliar, né? De serviço público específico, eu consigo saber qual é o serviço. E de visível, eu consigo saber as pessoas que utilizam esse serviço, né? Tá ficando bem mais claro assim, né? Prestado ao contribuinte efetivamente, né? Prestado ao contribuinte serviço de utilização efetiva ou posto à sua disposição. Olha aí, coleta de lixo domiciliar. Tá disposto para você. Você usa se você não quiser, mas você vai pagar, beleza? Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idêntico ao dos impostos, nem ser calculado em função do capital das empresas. Gente, o imposto, o fato gerador é uma riqueza da pessoa. As taxas, o fato gerador é a prestação de serviço de público, prestação de serviço, né, ao público. Então, qual é o custo da taxa? O custo da prestação de serviço tem nada a ver uma coisa com a outra. Já imaginou cobrar taxa por um serviço público de acordo com a riqueza de cada um? Não faz sentido, né? Artigo 78 aí, ó. Considera-se poder de polícia, olha aí, ó. Eu disse que ia falar, né? Atividade da administração pública que limitando, olha aí, eu disciplinando, eu vou limitar ou eu vou disciplinar interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato. Prática de ato ou abstenção de fato em razão de interesse público. Lembra do frigorífico? Concernente a que, olha aí, a segurança. Ah, um parque de diversão, né? Tem que ir um engenheiro lá ver, ó, segurança das pessoas que vão utilizar aqueles brinquedos do parque de diversão. Vai pagar taxa para o Estado ir lá fiscalizar essas, né? Essas jossas. Ó, a higiene, a ordem, aos costumes, a disciplina da produção e do mercado. Mercado, aquela taxa lá da CVM. Então, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização pelo poder público. A tranquilidade pública, a casa noturna, ó, vamos disciplinar isso aí. Vai pagar uma taxa aí que é pra gente, né, ir lá fiscalizar de vez em quando. Ao respeito à propriedade e aos os direitos individuais
ou coletivo. Gente, é lindo esse artigo 78, é um conceito, né, de direito administrativo. Então, muito bacana. Entendeu o que é uma, um poder de polícia? Tá aí no artigo 78, você tem parágrafo único. Considera regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável. Quem que vai fiscalizar restaurante? A vigilância sanitária. Ela considera-se regular a vigilância sanitária, com observância ao processo legal, tá, gente? Não pode ser algo assim, chutando porta, não. Tem que ter toda uma, né, uma norma dizendo quais os procedimentos. A pessoa tem que saber as regras que ele tem que cumprir, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, né, sendo abuso ou desvio do poder. Cuidado com essa palavrinha, né? Eu demorei um tempo, ó, né, no início, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária. Então, o exercício do poder de polícia, gente, ele é de preferência aquilo que eu falei. O Estado, ele que vai escolher o melhor momento de fiscalizar. Ó, exercício, eu falei agora há pouco, né? É até bom que o Estado vá de surpresa, escolha quando for lá fiscalizar. Então, essa palavrinha discricionária dentro do tributário, ela é estranha, né? Porque a gente sabe que a cobrança dos tributos é uma atividade vinculada. Mas aqui está falando do exercício regular do poder de polícia. Então é uma atividade que o Estado é que vai decidir o momento, a forma, né, que vai fazer. Porém, o discricionário é dentro dos limites da lei, sem abuso ou desvio de poder, tá? Não chuta aí, não chega chutando a porta de ninguém, não. Artigo 79, os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se, olha aí, utilizados pelo contribuinte efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título. Efetivamente é quando eu utilizo, potencialmente, quando sendo de utilização compulsória, definida em lei, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento. Observe, só porque é obrigatório, o Estado não pode criar uma taxa de utilização, né, potencial, obrigatória, compulsória e ficar cobrando sem ter o serviço. Tá aqui, ó. Desde que sejam postos à sua disposição mediante atividade em efetivo funcionamento. Tem que ter atividade em funcionamento. Agora, né? Tem que ter. Agora, se você vai utilizar ou não, aí é com você, mas você vai ter que pagar, sendo de utilização compulsória. 2. Específicos, gente, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, utilidade ou necessidade pública. Falamos isso aqui, né? Ó, tá aqui. Por isso que no mapa é bonitinho, né? Fica as palavrinhas mais bem divididas e essa memória visual ajuda muito na hora da prova lembrar. Ah, eu lembro daqueles 3 itens, né? Intervenção, utilidade ou necessidade pública. E por último, vem aí, né, gente, divisíveis, ó, quando suscetíveis de utilização separadamente, eu consigo identificar por parte de cada um dos seus usuários. Lindo, né? Eu consigo identificar as pessoas que vão precisar do serviço de coleta de lixo domiciliar. Artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições, olha aí, dos estados, da União, do Distrito Federal e dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, né, as constituições dos estados, as leis orgânicas do DF e municípios, a legislação com ela compatível, competem, meu Deus, esse artigo 80, ele é meio que desnecessário, competem a cada uma dessas pessoas de direito público. É isso que eu falei, gente, cada ente, ele é responsável aí pela... Aqui é a Constituição Federal, ela que define quem é competente. Ah, os estados têm competências residuais nos serviços públicos. Então, tá aí os dispositivos do CTN, né, que tratam das taxas. Beleza? Então, gente, esses são todas as informações importantes que você tem que saber das taxas. E aí você vai ficar fera nesse assunto fazendo questões. Vamos ver, né, a cobrança aí,
trocar, né, a troca de conceitos, brincar com essas características, confrontar com os impostos, tá? Então, mas é bem, eu entendo que para quem estuda pela primeira vez, são muitos detalhes, tá? Mas eu espero que essa aula aí tenha deixado cada coisa no seu lugar. Forte abraço e até o próximo tópico.